Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica. Hoje nós vamos continuar o assunto centroides, que já iniciamos em aulas anteriores. Continuamos aqui no afastamento social, isolados, e enquanto isso, vamos apresentando para vocês um pouco mais do nosso curso. Então, esta é a nossa aula número 12. O assunto, então, é centroides de superfícies planas. Nós vamos discutir hoje umas equações que permitem calcular o centroide de uma área abaixo da curva y igual a kx elevado a n. Então, centroides gerais para superfícies planas, considerando esta área abaixo dessa curva, para a função y igual a kx elevado a n, esse lado aqui nós vamos chamar de B, essa altura aqui da figura nós vamos chamar de A. Pegando então um pequeno elemento de área, um retângulo, onde seu centroide está exatamente no meio dele, porque é o centro geométrico, a espessura desse elemento é dx, a altura é uma altura y. Logo, a área do elemento do retângulo é y dx. A posição deste centroide do retângulo está aqui, y para o eixo y e um x para o eixo x. Esse y do elemento, ele é a metade dessa altura, enquanto que o x do elemento é um ponto que coincide exatamente com esse ponto aqui, que é um par xy. Bem, podemos então escrever que esta constante da função é a sobre b elevado a n. Quando tivermos aqui neste ponto valendo a, ele vai valer b. Então, y vale a, x vale b. Então, fica k igual a sobre b elevado a n. O y do elemento, então, é y sobre 2, metade dessa altura, e o x do elemento é a própria distância horizontal x. A área dA é y dx, e vamos usar as equações que apresentamos para vocês de integração para o cálculo de centroide. Para o y barra, integral de y do elemento dA sobre a integral de dA. Y do elemento nós vamos substituir por y sobre 2, dA por y dx. Então, substituindo y sobre 2, y dx, também no denominador. Aí nós temos as integrais com variação de 0 até b, pois estamos integrando no eixo x. Então, o limite é de 0 até b. Aqui vai dar y ao quadrado. A nossa função y é k, que é a sobre b elevado a n, vezes x elevado a n. Então, vai ficar a sobre b elevado a n, x elevado a n, elevado ao quadrado. A mesma coisa no denominador. Y é k vezes x elevado a n. Então, substituindo o y, nós teremos a ao quadrado, dividido por b elevado a 2n, porque está ao quadrado, e x elevado a 2n, porque o x também está ao quadrado. E tudo dividido por 2, este 2 aqui. E a integral de baixo é y, a sobre b elevado a n, x elevado a n dx. Resolvendo essas duas integrais, tirando aqui as constantes, fora da integral, nós vamos ter uma integral de x elevado a 2n dx, que dá x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Aqui embaixo, integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E substituindo o valor de x, limite superior b, inferior é 0. Aqui também b, inferior 0. Fazendo as devidas simplificações, nós chegamos nesta equação para calcular a coordenada y barra do centroide, em função do expoente da função, que aqui é um n. Para o x barra é a integral de x do elemento dA sobre integral de dA. Também, substituindo o x do elemento por x, a área dAy dx, tanto no numerador quanto no denominador, substituindo o y por kx elevado a n,
onde K é A sobre B elevado a N, aqui em cima e aqui embaixo. Então, nós temos essa integral. Constante e constante vão sair da integral. X vezes x elevado a n. X elevado a n mais 1. Aí vamos integrar. X elevado a n mais 1 dx vai dar x elevado a n mais 2 sobre n mais 2. A mesma coisa aqui no denominador. X elevado a n dx, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Também fazendo as substituições após resolver as integrais de b, tanto no numerador quanto no denominador, encontramos a equação para calcular o x barra. Não deixe de fazer essas integrais, são simples, vale a pena para vocês exercitarem, recordarem como resolve essa integral. Então aqui nós podemos calcular as coordenadas do y barra e do x barra para esta área abaixo da curva. Se quiséssemos calcular para a área acima da curva, nós pegaríamos um elemento na área que está acima da curva. Bem, podemos ainda calcular uma fórmula para calcular a área, o valor da área abaixo dessa curva. Nós vamos utilizar esse aqui, o dA é igual a y dx. Então, se dA é y dx, A é igual a integral de dA, A é igual a integral de y dx, substituindo y por kx elevado a n, sendo k igual a a sobre b elevado a n, aí nós temos essa integral, também variando de 0 a b. Estamos integrando também no eixo x. Resolvendo a integral, aqui nós temos a constante, a sobre b elevado a n, x elevado a n dx dá x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mas o x vale de 0 a b, então substituímos o b. b elevado a n mais 1, eu vou ter b elevado a n vezes b. O b elevado a n eu simplifico com b elevado a n, vai sobrar ab sobre n mais 1, que é a equação para calcular a área abaixo da curva. Vamos então aplicar esta equação para uma área que nós já conhecemos, a área de um triângulo, no caso aqui um triângulo retângulo de base B e altura A. A função é uma equação da reta onde y é igual a kx. Neste caso, portanto, o k, a inclinação da reta, é A dividido por B e o expoente da função é 1. Então, nós vamos usar aquelas equações que acabamos de mostrar para vocês, onde x barra é n mais 1 sobre n mais 2 vezes b, substituindo n igual a 1, nós temos que o x barra vale 2/3 de b. O y barra, n mais 1 sobre 4n mais 2 vezes a. Também substituindo o n igual a 1, nós temos que o y barra é 1/3 de a. Nós já sabíamos desses resultados, já demonstramos. Então, a distância do centroide aqui no eixo x em relação à origem vale 2/3 de b. E para o eixo y vale 1/3 de a. E a área? A equação para calcular a área abaixo da reta, aqui no caso, né, ou a área deste triângulo, é AB sobre n mais 1. N valendo 1, então é AB sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos considerar agora a função y igual a kx elevado a meio. Então, o nosso n aqui agora vale meio. E vamos utilizar as equações demonstradas. X barra igual a n mais 1 sobre n mais 2 vezes b. N valendo meio, nós vamos encontrar que x barra é 3/5 de b. E o y barra? O y barra, usando a fórmula n mais 1 sobre 4n mais 2, nós vamos encontrar, né, substituindo n igual a meio, nós vamos encontrar 3/8 de a. Então, estas são as coordenadas do centroide para a área abaixo da curva. Elas não valem para a área acima da curva, somente para baixo. Lembre-se que nós tomamos o elemento
um pequeno retângulo vertical aqui, ó. E a área que está aqui abaixo da curva? Usando a equação AB sobre N mais 1, nós temos que a área é igual a 2/3 de AB. Bem, então esta função, lembre-se que ela sempre vai começar aqui da origem, e este n pode ser qualquer valor, pode ser menor do que 1, pode ser 1, que é o do triângulo que acabamos de ver, pode ser 2, por exemplo, a equação da parábola, né? Então, nós teríamos uma curva com a concavidade aqui assim, né? Então, nós podemos utilizar aqui para a parábola também. E aí, calcular os centroides de vários tipos de curvas. Muito bem. Então, por hoje, é isso que a gente queria apresentar para vocês. No próximo vídeo, nós vamos continuar ainda falando sobre centroides. Um abraço e até lá!